Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. É mais uma vez uma grande alegria a gente estar junto, né? Nessa noite aqui, conversando com vocês um pouco. Dessa vez, a respeito do uso da plataforma Meu Homeschool. A gente fez um monte de planos aqui para essa noite, mas eu e a Adele, a gente está naquele período de férias em família, e daí agora nós estamos em Foz do Iguaçu, num lugar aqui em que a internet, aos 45, logo depois que eu mandei a mensagem para a Ida dizendo que era 8h25 que a gente ia liberar o acesso, já caiu a internet. E daí era para a gente estar junto no mesmo lugar aqui, acabou que não deu. Então eu estou numa sala de eventos aqui do hotel, e a Adele está no quarto, mas a gente vai conseguir hoje. Aí, qualquer coisa a gente está com a Flora, a Betina deve entrar depois, como a Betina ela está nos Estados Unidos, devido à diferença de fuso horário aí também, acaba complicando para ela, né, esse horário é geralmente o horário da janta lá para ela, mas a gente vai conseguir hoje ser bem produtivo aqui, porque vendo todas as conversas que a gente tem lá no canal do Telegram, né, as dúvidas que as mães têm, eu acho que a gente vai conseguir hoje esclarecer bastante coisa. É um tema que é um aprofundamento um pouco da plataforma. A gente colocou vários vídeos no YouTube de uso da plataforma, acabou que aqueles vídeos não estão tão atualizados assim, porque a plataforma a gente foi implementando melhorias, foi fazendo coisas, e acabou que hoje, às vezes, o menu que aparece lá na tela não está tão atualizado assim. Então a gente achou melhor, não, vamos fazer uma mais atual, vai ficar gravado para todos os assinantes aí, e qualquer dúvida, esse é o espaço para que a gente tire aqui, né, nessa discussão. Quanto mais perguntas a gente tiver de vocês aí, né, eu acho que mais enriquecedora vai ser essa roda de conversa, mas antes da gente começar com alguns temas que a gente já definiu para falar hoje, eu vou começar com a mudança do nome, né? Vocês devem ter percebido que, acessando o site lá hoje, meuhomeschool.com.br, vocês vão ver que aparece lá um nome diferente, né? E-Schooler, né? E está aparecendo aqui também, né, na logomarca aqui do lado desse fundo que eu consegui improvisar aqui para a gente. E por que isso, né? Basicamente, essa mudança no nome, ela surgiu como um crescimento que a plataforma está experimentando. A gente tem experimentado a entrada de novos assinantes todos os meses, e essa crescente de assinantes nos fez perceber uma coisa. Quando a gente tem um nome, Meu Homeschool, acaba que limita para que outros profissionais da educação, outras escolas, outras pessoas que querem fazer o registro das atividades dos filhos, acabam não utilizando, acabam não vendo a plataforma como algo que possa beneficiá-las, né? Então, a gente acabou modificando o nome, mantendo o mesmo desenho, mantendo a mesma logomarca, mas encontrando um nome que simbolizasse um pouco do registro das atividades educacionais, né? E-Schooler é um nome um pouco mais internacional, isso também proporciona para que a gente vá a outros países, atinja outras famílias educadoras. Vocês devem saber aí que também a plataforma e o próprio site, existe a possibilidade de você trocar o idioma para inglês. Então, hoje a plataforma ela já consegue ser utilizada em outros países. E a gente precisava, então, dar esse salto, né? Entregar essa ferramenta para pessoas que também querem saber, estar mais a par ali daquilo que acontece no registro das atividades educacionais, ali, educativas das crianças. E a gente sabe que durante a pandemia surgiram muitas escolas, surgiram muitos profissionais da educação que têm atendido esse público homeschool, né? E esses profissionais, eles podem muito bem utilizar a plataforma para fazer o registro dessas atividades, entregar às famílias educadoras ou entregar às famílias, né, aquela possibilidade de ter um relatório, aquela possibilidade de ter o registro ali, assim como a plataforma tem. Então, nada vai mudar, né? Apenas o nome. O nome mudou, mas as funcionalidades, o objetivo de entregar para vocês
a melhor solução aí que entregue praticidade, entregue organização para vocês, ela continua funcionando, né? Então, apenas esse é o recado inicial que a gente gostaria de passar por causa da mudança do nome. A Adélia levantou a mão aí, se você quiser pode falar, coração. Eu acho que você precisa dar uma olhadinha na liberação dos acessos, tem mais gente tentando entrar, e já começar. É que não está aparecendo nada aqui para eu liberar, não sei por quê, peraí. Que às vezes a gente está apresentando e não aparece para nós, né? Pois é, mas a gente está feliz com essa mudança que aconteceu, de fato, só um pouquinho. Da pandemia para cá, muitas pessoas têm procurado, inclusive escolas pequenas, como, por exemplo, escola de robótica, que nós conhecemos, que necessitam de entregar algo organizado para as famílias e manter os registros da própria escola. Só que o nome muito específico acabava limitando. E desde o início, nós já havíamos desenhado as funcionalidades pensando em amplitude de público, né? Ninguém é obrigado a utilizar uma única funcionalidade, né? Todos não são obrigados a utilizar o mesmo caminho para os registros. Mas essa possibilidade ampla a gente tinha pensado desde o início. Mas a gente queria, em primeiro lugar, valorizar as famílias educadoras, porque, de fato, não existia nada na época específico para homeschool. E depois da pandemia, esse público foi diversificando muito, a gente continua recebendo ajuda de pequenas escolas, recebendo pedidos de ajuda de pequenas escolas ou de famílias que têm seus filhos na escola, ou de profissionais que saíram da escola para prestar um trabalho de consultoria e assessoria, não apenas para famílias educadoras, mas para um público diverso. Então, essa mudança é para atender a todos, de uma maneira, assim, bem leve e dentro daquilo que a gente continua fazendo, né? O nome, ele ainda traz consigo a essência do que nós pensamos lá atrás para a empresa, para a plataforma, para o serviço diversificado, porém personalizável, de acordo com o nicho de atuação de cada pessoa. E também uma maneira de trazer uma segurança para muitas famílias que também nos questionavam, com um pouquinho de receio de falar esse nome abertamente. Então, deixando um nome assim mais genérico, essas famílias têm mais tranquilidade de utilizar e de divulgarem, de passar para frente, sem nenhum tipo de exposição além da sua própria intimidade, da sua vivência. Então, essa é a primeira notícia. Estamos muito felizes com isso. A plataforma continua recebendo melhorias em todo o tempo, as contribuições são sempre bem-vindas. Como o Carlos falou, muita coisa está desatualizada lá no YouTube, porque a cada pouco coisas novas vão surgindo. E outra coisa nova que está para surgir, e também é novidade aqui, é o nosso aplicativo, que já está em fase de finalização, em fase de subir para a loja, e vai ser um serviço que vai ajudar muito as mães, como nós, por exemplo, que estamos agora em férias, e o celular na mão com um aplicativo de acesso rápido ajuda muito. E ficou bem legal, as funcionalidades estão bem bacanas. Ele não será para uso exclusivo, ele é um suporte ao uso da plataforma e vai ser muito bacana nos próximos dias. Eu acredito que já está disponível. O Carlos pode falar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí, pessoal. Ó, agora que apareceu aqui a solicitação de entrada da Betina, eu acabei de permitir, mas talvez a internet, né, não demora um pouquinho aí, talvez, para que ela entre, mas acabei de permitir aqui e não tenho recebido mais solicitações de permissão de entrada, tá, pessoal? Mas estamos todos aqui, se vocês quiserem, é só, a Betina acho que conseguiu. É só esse link que termina com NUZMTIX, né, IXK aí é o link correto, a Betina entrou. Tudo bem, Betina? Está ouvindo bem? Conseguindo falar com a gente aí? Oi, finalmente consegui entrar. Tá certo. Que bom que você conseguiu entrar. Consegui, finalmente. Então tá bom. Seja bem-vinda, Betina. A gente está nos recados iniciais aqui da mudança do nome, tá? Ok. Então,
Só um pouquinho, pessoal. Então, só reforçando, vocês fazem parte, né, de todo esse crescimento que a Meu Homeschool tem experimentado. E, como a gente já disse lá no grupo, como também uma mãe, a Estela, disse lá no grupo recentemente, vocês têm a oportunidade de participar de alguma coisa que não é um produto pronto, né, que está em constante evolução. Então, muitos dos erros que às vezes vocês experimentam lá no uso da plataforma, né, eu sei que recentemente a gente teve um problema com o nosso servidor, aí vocês tentavam acessar, dava problema o tempo todo. A gente conseguiu estabilizar, pelo menos nessas 2 últimas semanas, a gente não teve nenhum relato de erro, de acesso aqui à plataforma, a gente conseguiu resolver a questão dos acessos. Mas, voltando, né, a plataforma, ela continua sendo essa plataforma para que vocês utilizem para o registro, a organização e o planejamento das atividades educativas, né? É só para famílias educadoras? Não, entendemos que a Meu Homeschool ela pode servir também para profissionais de educação e para escolas que querem manter o registro organizado das atividades das crianças. E as famílias podem saber, né? Têm o direito de saber quais são essas atividades, o que essas crianças fizeram nos últimos meses, nos últimos dias. E a plataforma pode atender também a esse segmento. E com esse nome, Meu Homeschool acabava limitando um pouco essas outras camadas aí desses profissionais de educação. Para o aplicativo que a Adele comentou, é importante ressaltar o seguinte: o aplicativo ele já está na fase de publicação aí pela loja Play Store, né, que é da Google. A gente fez primeiramente o lançamento no Android, então somente quem tem celular Android vai conseguir acessar. Quem tem iPhone vai ter que esperar um pouquinho mais, mas vai estar disponível para Android em breve. A gente fez aí a publicação, atendemos todas as exigências aí das lojas, né, da loja, e a gente está agora esperando eles fazerem a publicação e darem um ok, né? Eles precisam também analisar o aplicativo, fazer alguns testes e tudo mais antes de soltarem. Nós fizemos vários testes aqui, inclusive a Flora participou, né, desse período de teste, e, como a Adele falou, vai tornar um pouco mais prática, né, a vida da gente aí como família educadora. Vocês vão conseguir, por exemplo, registrar as atividades ali, tirar uma foto, por exemplo, do filho fazendo alguma atividade com a câmera do celular, vão conseguir, por exemplo, criar um caderno, cadastrar um tema, né? Às vezes surgiu um tema lá de última hora, você pode, inclusive, cadastrar um caderno no próprio aplicativo. Mas lembrando, o aplicativo ele é como um suporte da plataforma. Então, algumas funcionalidades vocês não vão conseguir fazer pelo aplicativo, como, por exemplo, o cadastro de estudantes. Cadastro de estudante, você precisa preencher lá o nome, a idade, o temperamento, se você quiser, né, o ano escolar em que ele está, uma série de informações. Então, como é um cadastro, é algo um pouco mais demorado, você faz geralmente isso, né, em casa, no computador, um pouco mais calmo. Você não vai conseguir fazer esse tipo de situação no aplicativo. No aplicativo você vai conseguir observar quais são os estudantes cadastrados, vai conseguir filtrar eles, né, se você tem mais do que um aí, para facilitar a visualização, vai conseguir visualizar os cadernos, vai conseguir visualizar o calendário, vai conseguir ver a rotina, e principalmente vai receber as notificações no aplicativo quando existe uma aula agendada para começar, uma atividade prevista para começar naquele horário, ou você cadastrou um lembrete, né? Tem aquela funcionalidade dos lembretes. Então, você cadastrou um lembrete ali, então o aplicativo ele vai te notificar pelo celular, então vai ficar um pouco mais fácil para que você não tenha que acessar a plataforma para perceber, né, receber ali as notificações. Além disso, a Meu Homeschool Social, a rede social lá em que vocês podem interagir, postar atividades, né? Alguém curte, alguém compartilha aquela atividade que você ali na plataforma, ali na rede social, você também vai ser notificado quando alguém interagir ali na rede social. Então, todas essas funcionalidades
estarão disponíveis no aplicativo, que deve sair aí, talvez até sexta-feira, esse aplicativo já deve estar disponível para vocês baixarem. Quando vocês conseguirem baixar o aplicativo, vocês vão utilizar as mesmas credenciais de acesso que vocês usam hoje, né? O mesmo e-mail, a mesma senha, as mesmas informações que vocês utilizam para acessar lá o app.meuhomeschool.com.br, né? A mesma informação que você cadastra ali, você vai colocar no aplicativo, e todas as informações que você já cadastrou na plataforma, elas vão aparecer lá no aplicativo, né? Então, o aplicativo, ele é um a mais, né? Um plus para quem já utiliza a plataforma. Tem muitas coisas que o importante é ainda vocês conseguirem extrair ali, né, na plataforma, né? O aplicativo, ele é apenas um a mais para te facilitar ali nas notificações, para você olhar a agenda, olhar ali as próximas aulas, as próximas atividades, né? Enfim, basicamente são essas os recados aí iniciais que a gente tem, principalmente com relação à mudança do nome e com relação à questão do aplicativo. Bom, diante disso tudo, agora vamos para o que geralmente a gente enxerga, né, lá no nosso canal do Telegram, muitas dúvidas das famílias, né, muitas perguntas, e daí agora eu gostaria de compartilhar, gostaria que a Flora e a Betina compartilhassem um pouco da visão delas, né, a respeito de uma perguntinha que a gente recebe bastante. Qual que é a diferença de aula e qual que é a diferença de atividade, né? Ou onde que se cadastra a aula, onde que se cadastra a atividade. Então, vocês já estão vendo aí a plataforma da ADL, né, o acesso da ADL. Nós temos uma limitação tecnológica e de espaço com relação ao número de atividades, né, gente? Então, por exemplo, quarta, 1º de março, 10. O que significa isso? Significa que naquele dia tem 10 atividades previstas para acontecer, né? Como não tem espaço suficiente nessa janelinha para a gente mostrar quais são essas 10 atividades ou aulas, ela aparece um número. Então, passou de 3, a limitação que a gente tem é uma questão de layout mesmo, uma questão de visualização, tá? Não é uma questão tão tecnológica. É que se a gente colocasse todas ali, ia ficar muito pequeno, ia ficar muito difícil para vocês visualizarem. Então, a gente achou melhor fazer assim, né? A partir de 3, no mesmo dia, ele aparece apenas um número. Daí você precisa clicar no número para você descobrir quais são as atividades previstas ali. Bom, eu acho que aqui vocês já sabem bem, cada atividade ou aula tem uma cor diferente, e essa cor é de acordo com o estudante. O Lucas, ele está em azul, o Davi está em amarelo, a Cecília está em rosa, então eu tenho diferentes cores de estudantes. Mas eu tenho nova aula e tenho nova atividade. Então, por que tem os dois, né? Bom, primeiro, vamos observar os campos, né, que a gente tem aqui. Primeiro, nova aula, ela precisa de um título, né? A aula, nós entendemos que a aula é algo mais elaborado, é uma aula que geralmente ela foi planejada, ela foi tentada visualizar com uma antecedência ali, né? Pelo menos mentalmente a mãe ali idealizou alguma coisa para fazer com uma certa antecedência. Então, ela vai colocar um título, ela pode ou não incluir num plano de aula, que depois é outro tema, vai atribuir essa aula para algum estudante e vai selecionar os cadernos, o caderno dessa aula. O que é o caderno? O caderno é o tema, o grupo temático dessa aula. A data, né, que vai acontecer essa atividade, se é uma atividade de dia inteiro ou não, horário de início, horário de término, se ela tem uma recorrência e uma descrição, e aqui um documento ou uma foto. Basicamente, esses são os campos aqui da aula, né? Agora, vamos observar o que a gente tem aqui na atividade, né? A nova atividade, ela também vai precisar de um título, vai precisar que você atribua a um estudante, ela diz ali para você atribuir um caderno, a data, o horário de início, o horário de término, a recorrência e a descrição,
e um documento ou foto. Você percebe que a única diferença que tem entre atividade e aula, basicamente, é se você deseja incluir aquilo num plano de aula ou não. Nós entendemos e fizemos as duas porque a atividade é algo mais corriqueiro, é algo que não foi talvez planejado, mas como o homeschool é um estilo de vida, muitas vezes acontece uma atividade de educação no meio de uma viagem, no meio de uma situação inesperada. E você não planejou aquela aula, né? Então você pode registrar aquilo como uma atividade. Então é por isso que existem as duas coisas na plataforma. Mas daí agora eu conto com a Betina e com a Flora para ponderarem aí os seus pontos de vista a respeito do porquê as duas e quando usar a aula, quando usar a atividade. Acho que como uma recomendação pedagógica de vocês, acho que é importante também. Então, vamos lá. Vou fazer a minha colaboração aqui, dar a minha colaboração. Então, quando a gente pensa no contexto aqui de... Eu sempre gosto de trazer esse comparativo, né, com escola, mesmo que a gente esteja vivenciando uma outra realidade, é a gente pensar, né, que como o Carlos já bem pontuou, a gente tem algumas atividades que elas não... Ontem mesmo, uma mãe perguntou para nós ali, vocês trabalham datas, feriados? Aí, por exemplo, ela queria fazer uma atividade do dia do circo. Vamos supor que ela não tivesse visto essa data com uma certa antecedência, mas ela achou interessante usar essa data. Então, ela pode criar uma atividade ali. Dependendo da atividade que ela fizer, ela pode veicular essa atividade a algum caderno, tá? Porque a criança ela vai estar trabalhando dentro... Lembrando, né, Carlos, que os cadernos, eles são os eixos temáticos, né, do que a gente trabalha, ou as disciplinas. Então, é uma dúvida que às vezes as famílias têm. O que são os cadernos? Então, nós temos ali, por exemplo, ciências da natureza, tá? Então, dentro das ciências humanas, a gente pode ter algumas disciplinas e alguns recursos didáticos que a gente vai utilizar. Não significa que o meu caderno vai ser, por exemplo, o caderno do Sérgio Morcelli, de matemática. Pode ser que esse recurso seja utilizado, mas o meu caderno vai ser, vamos supor, colocaremos o nome de matemática. Então, ali eu vou poder elencar outros recursos, não só o livro do professor Sérgio, como outros recursos. E quando eu realizo a atividade, que ela pode ser uma atividade que aconteceu, né? De repente houve essa oportunidade. Um exemplo até que eu usei esses dias, num momento que nós estivemos com uma mãe exclusivamente, eu falei assim, olha, o dia 2 de abril agora vai acontecer uma rústica infantil, infanto-juvenil aqui na minha cidade, para conscientização do autismo. Então, não era uma atividade que eu programei no início do ano, mas é uma atividade que vai ser benéfica, que eu quero fotografar, que eu quero trazer essa atividade para dentro da plataforma, e eu posso sim relacionar elas com, né, a educação física, com a questão da socialização, dependendo se eu tenho um caderno nessa área. Então, essa é uma atividade que aconteceu única, ou ela poderia ser, de repente, uma atividade que que vai se repetir, por exemplo, aqueles mini cursos de bombeiro civil infantil que as cidades realizam. Ah, eu inscrevi meu filho, legal. Nossa, como é que eu relaciono isso? É uma aula para o professor deles lá, o bombeiro, vai ser uma aula, mas para o seu filho é uma atividade. Então, você pode colocar, mesmo que ela tenha uma recorrência, ela é uma atividade. E essa seria, então, a utilização da atividade. Alguma coisa que aconteceu, que teve oportunidade, uma visita, de repente veio um museu itinerante na sua cidade, você quis que o seu filho participasse, que o seu filho conhecesse esse museu, você pode trazer esse conteúdo, mas o que ele viu no museu, por exemplo, pode não estar relacionado com o conteúdo do ano que ele está, né? Ano, entre aspas, né? Mas você vai relacionar ali com alguns cadernos, né? Então, essa é a diferença. A aula é aquela coisa mais planejada para, novamente, o ano escolar dele, tá? Então, por exemplo, se ele está na alfabetização, a aula dele vai ser para o desenvolvimento da alfabetização. E a atividade pode ser até algo que nem está na série dele. Ah, veio o Museu Itinerante de Animais Marinhos. Você não tinha programado estudar isso, mas você não perderia essa oportunidade de levar seu filho para visitar esse museu. Então, relaciona como uma atividade.
Passar a palavra para a Betina, né? Não falo demais, Betina. Não, vocês não deixaram muito para eu falar, né? O Carlos iniciou, tu deixa a continuação e é basicamente isso, né? Não tem muito o que acrescentar no que o Carlos e a Flora falaram. Eu, particularmente, eu não uso muito, né, as atividades, porque como eu estou fora do Brasil, eu preciso ter esse registro todo em inglês, né, então eu tenho esse registro de uma outra forma. A plataforma eu uso para o registro mais geral, né, dos cadernos, que é o que norteia o meu ano. Então, mas é isso, a diferença entre as aulas e atividades é exatamente isso que vocês falaram, não teria muito a acrescentar nesse sentido. Acho que a Adélia queria falar ali. Coração, quer falar alguma coisa? Acho que a internet dela lá não está legal. Ela Bom, travou. uma coisa que é legal de falar, talvez agora, né, é o seguinte. Quando a gente idealizou a plataforma, a gente fez uma plataforma que pudesse abarcar todas as metodologias possíveis, né? E daí acaba que complica um pouco, porque tem, por exemplo, o CC tem uma nomenclatura, né? Outras metodologias têm uma outra nomenclatura. E daí como é que você vai fazer algo que possa abranger todas as realidades, né? Tem gente que utiliza muito mais atividade. Eu lembro que a gente entrou em discussão ainda, eu e a Adele, era até tarefa o nome inicial, depois a gente acabou mudando. Mas, basicamente, para deixar bem claro, a aula, ela exige, né, um certo planejamento. Então, você pode incluir um plano de aula para aquela aula que você cadastrou. A atividade não, a atividade é algo mais corriqueira. E você também, se você faz um planejamento de aula, lá no item de menu planejamento, inclui lá um planejamento de aula, tem muita gente que pergunta assim, se eu fizer um planejamento de aula, ela vai aparecer lá no calendário? Não, ela não aparece no calendário. O que aparece no calendário é tudo que você cadastrar somente na tela do calendário, né? Então, você está no calendário, você cadastra, então, atividade ou aula, e ali, então, é que você vai visualizar. A função do calendário, basicamente, é você se organizar, né? Organizar o seu dia, organizar o seu mês, e sabendo o que você tem previsto para acontecer naquele dia, né? Coração, você quer falar aí? Estabilizou? Senão eu leio aqui o que você escreveu. Eu vou tentar mais uma vez. Você está me ouvindo bem? Vamos lá. Eu só reforçando o que a Betina falou, é importante a gente sempre destacar que nós não estamos presos a uma disciplina específica, né, a um padrão disciplinar, por isso que nós chamamos de cadernos ou eixos temáticos. Então, quando você cadastra uma atividade ou uma aula, você pode relacionar essa atividade a vários cadernos, a diversos assuntos. Né? A visita ao museu, por exemplo, como a Flora trouxe, ela entra em diversos aspectos, e nós podemos registrar isso em vários cadernos. E as aulas, não necessariamente nós vamos montar um plano de aula para cada aula, né? São 800 horas de horas aulas no ano, então a gente não vai montar um plano de aulas para cada coisa, mas são aulas que obrigatoriamente, vamos colocar assim, no nosso currículo, ele precisa constar como aulas, então a gente precisa desse padrão norteador. Já foi trazido aqui em outras rodas de conversa essa questão do atendimento, né, às legislações vigentes, então a gente precisa ter esse norte. Então, lembrando sempre que aulas, a gente tem esse foco mais curricular, talvez, não sei se essa seria a palavra. E as atividades, elas também são aulas, mas não são aquelas obrigações curriculares, é o além, aquilo que a gente faz a mais, aquilo que a gente complementa, e entra aí uma diversidade de situações.
Também, aproveitando a fala que a Flora colocou sobre os feriados e datas comemorativas. Alguns feriados, como, por exemplo, a Semana da Independência, nós tratamos com bastante seriedade como parte do nosso currículo formal. Então, geralmente, eu não sei se você vai conseguir acessar aí o meu mês de setembro do ano passado, se você puder tentar, quem sabe a gente consegue mostrar. Eu fiz um plano de aulas para a Semana da Independência. E dentro da Semana da Independência, eu programei uma aula por dia, né? 7 dias, então 7 aulas para aquele tema específico. E esse plano de aulas, ele fazia parte de diferentes cadernos. Porque quando a gente trata da Semana da Independência, ele não faz parte somente de estudos sociais, de história, ele tem uma gama de áreas do conhecimento que a gente consegue trabalhar. Inclusive a parte social, que eu sempre deixo previsto ali um caderno de socialização, porque nós não faltamos nos desfiles de 7 de setembro. Então, entra também essa questão de socialização, que é bastante importante a gente registrar. Então, tudo vai depender de como a família vai utilizar isso. Ele é muito aberto e muito amplo para que os registros fiquem de uma maneira bem estruturada, bem organizada. Então, tem um plano de aulas para várias aulas que vai entrar em diferentes cadernos, né? E talvez outras atividades extras que possam surgir. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação a esse assunto, também pode aproveitar e já ir colocando aí. Esse ponto que a Adele colocou que é outra dúvida, né? O plano de aula, né? O plano de aula. Então, quando a gente está num ambiente escolar, a gente tem muitos planejamentos, né? E aí, às vezes, no homeschool, a gente se confunde um pouquinho com isso. Então, foi importante a Adele colocar isso, por exemplo, o plano de aula dela lá, se o Carlos puder mostrar, provavelmente lá no planejamento dela está o plano de aula dela da Semana da Independência. E aí, quando ela foi para o calendário, ela relacionou as aulas daquela semana e as atividades daquela semana àquele plano de aula, né? Provavelmente foi isso que ela colocou ali. Então, isso é bem interessante a família se ater, que é uma dúvida muito comum. Eu preciso sempre fazer... Pode falar, Adele. Eu preciso sempre ter um plano de aula? Não precisa obrigatoriamente ter um plano de aula. Vamos pensar numa família que está iniciando agora o homeschool, que é uma família... Muitas famílias no primeiro ano, principalmente aqui no Brasil, elas têm a tendência a... título abrir o plano de aula. Ali está o plano de aula da Adele, ó. Então, ela criou esse plano de aula lá. E essa é a diferença. Então, esse plano de aula norteou todas as aulas da semana. Então, é bem importante a gente colocar que é uma dúvida que as famílias têm. Nem todas as aulas da semana, por exemplo, isso aconteceu na Semana da Independência, depois, nas outras semanas, ela talvez tivesse um plano específico, talvez não. Como eu estava falando antes, algumas famílias começam o primeiro ano no ensino domiciliar utilizando livros didáticos, tá? Caderno do Futuro, material do Morcelli, material da Priscila Azevedo, material desse, daquele, indiferente. Então, aquele material, ele já tem um índice, ele já vem pronto. Então, o que a família precisa criar um plano de aula, vamos dizer que para facilitar a rotina, não. Ela pode simplesmente lançar no calendário as atividades que ela vai fazer. Por exemplo, todas as segundas, terças e quartas tem atividade de matemática com o livro tal, lançou o caderno lá, qual livro vai usar, e ali ela vai anotando no calendário. Ela não precisa especificamente criar um plano de aula. Por quê? Porque já está planejado. Esses livros que a gente compra, eles já estão planejados. Por exemplo, o livro do Morcelli, né, que é um livro muito utilizado, ele está pronto, não tem como você mudar a ordem das atividades ali. Então, basicamente, você colocaria essas atividades dentro do seu planejamento, do seu calendário, mas porque a aula e o plano de aula, eles têm essa diferença. Quando a gente fala em escola, a escola tem o plano anual, tem o plano semestral, tem os planos bimestrais ou trimestrais, dependendo da escola,
A gente, quando é professor, a gente entrega um planejamento semanal para a coordenação e dentro desse planejamento semanal a gente tem os planos de aula diário. Tudo se chama plano de aula, tá? Mas um é plano de aula, um é anual, um é semestral, trimestral, bimestral, semanal e diário. Então, isso que às vezes, quando a gente não é da área pedagógica, a gente se confunde um pouquinho. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que deu para exemplificar bem essa questão, né? Faça vários recortes depois, Carlos, porque essa é uma dúvida. Uma Essa coisa... é uma dúvida bem recorrente e é importante ressaltar uma coisinha que o Carlos falou aí. No passado, quando nós começamos, então, assim, a plataforma ela foi crescendo e a gente foi construindo e entregando respostas para as famílias. E essa funcionalidade foi a primeira que nós entregamos e a gente quis entregar ela muito completa. Então, quando você cadastra o plano de aula, você tem ali a impressão do seu PDF de plano de aula, você lança essas aulas, depois você tem a possibilidade de avaliar essas aulas. Então, ela é uma funcionalidade que ela traz um relatório muito completo. Então, se eu quiser um relatório somente da Semana da Independência, está tudo ali linkado com o plano de aulas. Então, antigamente, lá atrás, não tinha essa funcionalidade que nós temos hoje de relatórios. Então, nós deixamos bem completinhas para que a família não perdesse, para que ela não tivesse nenhuma dificuldade de apresentar isso ou levar esse planejamento para alguma execução de aula fora, algum co-op, alguma coisa assim. Mas é isso que a Flora falou. É muito importante entender essa usabilidade do termo. Se um dia eu tive 10 disciplinas com os meus filhos, eu não vou ter 10 planos de aulas construídos. A gente só vai lançar a execução daquilo que nós já temos pronto. E esse detalhamento, por exemplo, dos materiais que a Flora colocou ali, que vão ser utilizados em cada disciplina, eles estão lá bem descritinhos nos cadernos, tudo que você vai utilizar, todas as bibliografias, canais, videoaulas, todo o material de suporte está lá registrado no menuzinho de cadernos, não precisa trazer isso todos os meses ou toda semana, enfim. A gente sempre fala assim, não precisa, não é que você não pode. Você é livre para utilizar a funcionalidade da sua maneira. Eu gosto muito de utilizar a funcionalidade de plano de aula para projetos curtos, como esse da Semana da Independência, por exemplo. Para projetos de curta duração, que não vão levar o meu ano todo. Nós estamos agora, por exemplo, dentro do eixo ali de Ciências da Natureza, um estudo específico sobre insetos. Está dentro do meu caderno de Ciências da Natureza, do meu planejamento anual, mas são projetos curtos que eu vou desenvolver ao longo do ano, que cada um vai durar 2 meses, cada um pode durar 3 meses, depende daquilo que eu já programei antecipadamente. Então, você não é proibido de fazer absolutamente nada. Você é livre para isso, fique à vontade, mas você não precisa dessa sobrecarga no seu dia a dia. Complementando ainda, é uma pergunta que a gente já, pelo menos eu e Flora, já respondemos também de umas mães aí. Por que no calendário não aparece os feriados, né? Ou as atividades que são os feriados municipais, os feriados federais, né? Primeiro, porque o calendário, ele é um calendário exclusivo que é seu. Então, ele é independente, ele não conversa com nada desse mundo. Porque você que pratica o ensino domiciliar, a ideia é que você utilize o calendário para você organizar. Saber se é a Semana da Independência, que aquele dia é o dia da consciência negra, é o dia da proclamação da República, e que você talvez quer fazer alguma atividade da proclamação da República, aproveitar o dia da proclamação da República para fazer uma atividade, sim, é possível, mas você precisa cadastrar toda a atividade ali. Por quê? Porque o calendário ele é completamente específico, né, e exclusivo para cada um. Eu tenho certeza que o calendário da Adélia é completamente diferente do calendário da Betina, que é diferente do calendário da Flora,
Porque cada uma aqui tem uma rotina diferente, tem uma metodologia, uma abordagem, um contexto familiar diferente. Então, a ideia da plataforma é respeitar essa individualidade que cada família tem com o seu homeschool, né? Que tem com a sua rotina, né? Então, naturalmente, no calendário aqui, você não vai ter nenhum calendário, nenhum feriado nacional, municipal, internacional, qualquer coisa, ele não vai aparecer aqui mesmo, tá? E isso é de propósito. A gente não quer conversar com o mundo lá fora. Por que que a gente não quer conversar? Porque cada um precisa realmente fazer as coisas ali para o seu homeschool. Às vezes eu tenho feriados que nós não respeitamos. Tem feriados que uma família quer respeitar. Então, você fique livre para isso, e a plataforma é para te atender no que diz respeito a isso. Interessante citar também um ponto que a gente percebeu, né, que é a questão da recorrência, né? Então, quando você está cadastrando uma aula, uma atividade, uma forma de você deixar um pouco mais prática, para você não ter que ficar criando aula por aula. Se você, por exemplo, tem algo que é específico, por exemplo, os meninos em casa, eles têm uma atividade que é semanal, que é da robótica. Eles vão para a robótica, é um ensino que é feito fora de casa. Então, eu posso colocar uma certa recorrência para isso. Então, eu vou colocar uma recorrência semanal, e aqui tem a quantidade de repetições, de 2 até 30. A dica que a gente dá, não coloca 30, né? Coloca 2 até 5 repetições. Por quê? Porque esse é um erro que a gente ainda precisa corrigir. Se você colocar 30 repetições, o que vai acontecer? Na hora de você excluir, por exemplo, não teve mais aula de robótica, mudou o dia da semana da aula que estava prevista. O que vai acontecer? Quando você for excluir, nós não temos como você excluir a recorrência também. Isso é uma coisa que já está nos nossos ajustes. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que excluir aula por aula das 30 recorrências que você fez. Então, a dica que a gente dá, só coloca na recorrência 2 até 5 ali, para você não ter que excluir tanta coisa depois, né? E outra, se você colocou semanal e você cadastrou a atividade para segunda-feira, ele vai repetir sempre na segunda-feira. Se for no domingo, vai ser sempre no domingo, né? Ele vai seguir ali exatamente o calendário, né? Os dias do calendário. Então, é necessário ficar atento também a esse critério aí, né? Depois que uma coisa também que é importante. Teve uma mãe que disse que cadastrou a aula ou a atividade aqui, e depois ela foi lá no relatório e não apareceu a aula ou a atividade no relatório. Detalhe importante, gente. Aqui, por exemplo, robótica educacional do dia 6 de março, ela não está concluída. Então, ela não vai aparecer essa aula no calendário. Ela só vai aparecer quando eu vier aqui na atividade e eu der um tiquezinho, né? Dar um check ali naquela atividade. A partir do momento que eu dei aquele check, aí sim ela vai aparecer lá no seu calendário. Então, tem que ficar atento a isso, né? E voltando àquilo que a Adele falou, não necessariamente você precisa, obrigatoriamente, criar um plano de aula para todas as aulas que você fizer no calendário. Você só faz se você quiser, né? Se você quiser fazer todas as atividades, tudo como atividade e não aula, você também pode. Você só precisa anexar um calendário, né? Atrelar aquela atividade a um caderno, que isso facilita um pouco mais na sua gestão ali das atividades. Beleza, pessoal? Carlos, é importante que uma coisa que a família não pode deixar de fazer é o planejamento anual, né? Dentro da plataforma. Mesmo que não faça o plano de aula, o planejamento anual é importante para ter a previsibilidade dos dias letivos e para que eles sejam descontados, né? Essa é até uma pergunta que a gente recebe bastante, né, Flora? Quando que eu faço um planejamento anual? Quando que eu faço um planejamento semanal? Eu preciso fazer um planejamento anual? O que eu faço primeiro? Eu faço planejamento anual ou faço planejamento semanal? Né? E aí? O que eu faço primeiro? Né? Então,
essa é uma questão que a gente recebe bastante lá no grupo e é bem importante da gente tocar aqui no assunto, né? Primeiro, você não é obrigado a fazer nada. Se você não quiser fazer nenhum planejamento, você não faz nenhum planejamento. Só que, né, nós entendemos e sabemos que qualquer vento é a favor para aquele que não sabe para onde está indo, né? Sêneca já diz isso. Então, o que você quer de objetivos e de planos, né? O que você quer que o seu filho esteja fazendo ao final de um determinado período? Isso é planejamento. O planejamento, ele te possibilita minimizar riscos. Se alguma coisa acontecer, se você planejou, fica mais fácil de você resolver, fica mais fácil de você improvisar. Agora, se você não planeja nada, vai simplesmente colocando atividades e aulas no calendário e deixa a vida me levar, quando vai passar um determinado tempo, você vai descobrir que a rotina da tua criança ou do teu estudante ali está uma bagunça. Ele aprendeu várias coisas, mas talvez sem objetivo. Ou não era o momento para ele aprender, né, naquele tempo, né? Então tem que respeitar a faixa etária da criança, tem que respeitar até mesmo o temperamento da criança. Tem uma série de coisas que você precisa respeitar para que essas atividades e essas aulas, de fato, atinjam o objetivo delas, né? Atinjam o propósito da educação, a finalidade da educação. É por isso que você precisa planejar. E o recomendável no mínimo, né? Aí Flora e Bettina podem me corrigir, mas no mínimo, faça um planejamento anual. Comece pelo planejamento anual. Faz um plano para o ano inteiro, independente da época que você começou a fazer homeschool. Comecei a fazer homeschool em setembro. Faz um planejamento para dezembro daquele ano, até dezembro daquele ano. Como é que vai ser? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Se você é um pouco mais ousado e consegue fazer um planejamento de 6 meses, faz até março do ano seguinte. Mas tem que fazer um planejamento, tem que mais ou menos definir o que você quer, né, para a sua vida, para a educação dos seus filhos, ou para aqueles estudantes que você está ali cuidando, mentoreando, porque aquilo ali vai definir muita coisa, né? E você precisa, no Brasil, no caso, nós temos a BNCC, fizemos uma roda de conversa específica sobre planejamento utilizando a BNCC, mas a BNCC te dá uma ajuda no que diz respeito ao que eu devo incluir no meu planejamento para essa criança, para esse estudante, para esse jovem, né? Então, eu preciso fazer um planejamento. Então, o mínimo que eu devo fazer, comece pelo planejamento anual, né? Isso é muito importante. Eu preciso definir o que eu quero, né? E para você fazer o planejamento anual, não tem muita dificuldade. É claro que a gente tentou facilitar ao máximo a vida, né, de todos vocês, mas a ideia é que você vá em planejamentos aqui na plataforma, e daí talvez eu possa pedir para a Bettina ou para a Flora compartilhar o planejamento, né, de vocês. Mas eu seleciono aqui um planejamento anual e vou cadastrar um planejamento, né? E aqui nesse planejamento, eu preciso, primeiramente, definir qual é o estudante desse planejamento, qual que é o ciclo escolar, se ele é ensino infantil, se ele é ensino fundamental, se ele é ensino médio. É importante ressaltar, a plataforma, ela pode ser utilizada para quem está entrando agora na educação infantil, até para pré-adolescentes que está se preparando, por exemplo, o vestibular. A plataforma ela é perfeita para você, por exemplo, fazer a gestão daquilo que você está estudando. Então, estou estudando para o ITA, estou estudando isso para um concurso, para um vestibular de medicina. Cria uma rotina no calendário, né? Cria um caderno com as disciplinas que você precisa estudar e vai ticando as atividades e aulas que você fez, né? Isso você pode fazer, pode monitorar as atividades, por exemplo, de um filho adolescente, né? Então, existe a possibilidade. O ano escolar, né? Então, eu coloco o ciclo escolar aqui, coloco o ano escolar, o período letivo, e daí eu tenho que definir uma data para começar. Por exemplo, nós, né, em casa, nós iniciamos o nosso período letivo geralmente em março, em casa.
Nós começamos o homeschool em casa após um evento que acontece na cidade de Cascavel, que é o Show Rural. Então, o Show Rural é um evento muito bacana, então a gente já leva, eu tiro 2 dias para ir com a família no evento, e a gente começa o nosso ano num evento específico que acontece na cidade onde a gente está. Então, o nosso ano de homeschool começa em março todos os anos. Então, eu venho aqui, coloco uma data para esse março, para esse ano de homeschool começar, uma data final. Eu posso incluir nesse planejamento anual sábados e domingos. No nosso caso, a gente inclui sábados e domingos porque todo dia é dia da gente fazer alguma atividade com as crianças, né? Então, a gente acaba incluindo. Podemos incluir aqui um período de férias. Então, se você quiser, você pode incluir 4 períodos de férias aqui de 1 semana, né? 2 períodos de 15 dias. Você inclui aqui os períodos de férias, né? E os dias letivos planejados, ele vai aparecer a partir do momento que você seleciona o período letivo, a data inicial e a data final, e coloca as férias. Então, ele desconta ali e faz uma conta para você. Nós temos uma legislação brasileira para isso. Nos Estados Unidos também, acredito que tem uma legislação que fala qual que é o mínimo de dias letivos que uma criança, que um jovem precisa ter estudado. E você inclui áreas do conhecimento. Daí, de novo, entra a BNCC. A BNCC vai te falar um pouco quais são as áreas do conhecimento que essa criança, de acordo com o ciclo que ela está, ela precisa seguir. E algumas observações. E você pode aqui anexar algum documento, alguma foto que possa complementar esse seu planejamento anual. Então, né, o mínimo que nós precisamos fazer é o planejamento anual. Esses são os principais campos aqui da funcionalidade. Planejei, ele vai aparecer no calendário? Não, no calendário só aparece a atividade e a aula que está cadastrada no calendário. Planejamento anual é apenas um documento para que você tenha, você pode imprimir depois que você gerou ele, mas para que você saiba qual que é a hora, qual que é o dia que vai começar, qual que é o dia que vai terminar, que dia que vai ter férias, o que eu devo colocar, o que vai acontecer no meu ano de homeschool para aquele determinado estudante. Basicamente, é isso. Tá? E agora eu conto com a ajuda de vocês aí, meninas. Betina, vai lá, Betina, você está muito calada. Estou calada? Então, como eu falei antes, né, a plataforma, eu gosto muito dela porque ela te dá a possibilidade de usar de acordo com a tua realidade, com a tua necessidade. Mais uma vez, eu estou fora do Brasil, né, então o meu planejamento, muitas das coisas que eu faço, elas precisam estar em inglês, porque se eu receber uma visita do Conselho Tutelar na minha porta, eu preciso apresentar isso para eles em inglês, né? Então, eu tenho cadernos registrados em inglês, mas essa parte de planejamento, eu tenho ela impressa ali junto com o material da Naomi, porque se eles chegam aqui, eu tenho que ter isso em mãos, né? Então, ela é toda em inglês também. Então, eu não tenho esse planejamento feito, eu uso esse planejamento aí quando eu construo com as famílias que eu atendo, né? Então, eles, me pede, Betina, me ajuda a usar a plataforma e coisa e tal, então, eu faço tudo ali na plataforma com eles, os cadernos, como planejar as atividades, esse planejamento anual, mas o da Naomi, eu não tenho. Então, acho que a Flora deve ter. Aí que vem o que a gente falou antes, né? Você não é obrigada a fazer nada, você não será barrada no uso da plataforma se você não se não utilizar a funcionalidade. Você consegue cadastrar as aulas, atividades no calendário normalmente e depois tirar o relatório disso. Enfim, ela está em outra realidade, então nada te obriga a nada. Se você não quiser cadastrar o planejamento e administrar direto no calendário, é como se você utilizasse o planner físico ali, que muitas pessoas usam, a agenda para registrar o dia a dia. Né? Só que no final do ano essa agenda não consegue ser organizada, então o calendário traz essa facilidade. Então você não é obrigado a fazer isso. E diferentes metodologias também exigem diferentes planejamentos. Tem metodologias que eles utilizam semanários e não planejamentos anuais,
né? E os exemplos que a Flora colocou ali também para gente. Então, você é livre para utilizar da maneira que melhor convier para a sua realidade. Acho que a Cris quer falar. Pode deixar ela falar. Eu sou fã de carteirinha da plataforma, né? Uso bastante de tal forma que de vez em quando eu estou dizendo, que faltando isso, não deu certo. Porque eu sou do eletrônico, do digital, eu não levo jeito para aquele caderno lindo, de florzinha, aquele planner maravilhoso que você olhei, é uma obra de arte. Eu não tenho essa habilidade. Então, para mim, foi perfeita a plataforma. Obviamente que quando ocorre algum problema, quebra minhas pernas. Mas eu me recuso a ter um backup impresso, que eu vou ter que fazer retrabalho. Então, eu confio plenamente na plataforma e peço para vocês, pelo amor de Deus. Aí, por isso que eu me agonio. E a questão do planejamento, só me falta fazer uma coisa que eu vinha pensando, eu acho que eu vou começar a imprimir os meus relatórios mês a mês, se for para ter um backup, mas um backup do que foi feito, né? E como eu fiz o meu planejamento anual, a Flora me ajudou muito, e aí tem horas que ela diz assim, você não perguntou, eu digo, calma aí, que a gente vai continuar essa conversa. Eu uso, como já foi dito aí, o professor Sérgio Morcelli para matemática, o professor Silas para história, os livros de geografia da Janaína Mourão, e assim por diante. Então, eu uso isso, e foi maravilhoso fazer o planejamento anual. Eu sei, inclusive, assim, o que eu preciso fazer aula, dia a dia. Então, a agenda me mostra. Essa virose sazonal, ele ficou 2 semanas bem ruim. E eu não me desesperei, gente, porque eu retomei aquele negócio, olhei o que estava, eu fiz a nossa programação para a gente estudar 2h30, 3 horas, no máximo, por dia. Esses dias que a gente está recuperando, a gente está estudando em média de 4 horas e sempre adequando o planejamento que já está lá. E eu sei o que eu faltei fazer, o que eu vou fazer, com muita tranquilidade. Foi muito bacana. Eu não abro mão da ferramenta e faço propaganda dela o tempo todo, viu? Todo mundo nos grupos de famílias homeschoolers que eu estou, eu sempre faço propaganda da plataforma, porque realmente eu gosto dela. Mas podem deixar, não fiquem tranquilos não, porque quando eu me aperrear, eu vou reclamar. Obrigado, Aida. Obrigado mesmo. Tá no mudo, Flora. A Miris quer falar também? Boa noite a todos. Eu estou chegando neste mundo agora. Confesso que eu estou um tanto quanto desesperada. Já utilizo a plataforma. A minha dúvida era essa mesmo de caderno. Eu acho que eu fiz tudo errado, porque eu cadastrei os materiais que eu estou utilizando nos cadernos. Então, eu tenho do Sérgio Morcelli, eu tenho Família de Trigo, eu tenho sequências didáticas que eu mesmo produzo, que são para alfabetização. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, neuroterapeuta, ABA, enfim. Mas eu nunca atuei em sala de aula. Então, eu nunca me eu atendo no meu consultório, né? Eu tenho um consultório particular. Então, eu não utilizo da BNCC. Eu nunca fiz um plano de aula. Então, eu fui ver o meu planejamento anual, enquanto vocês falavam, eu vi que ele está totalmente esburacado. E assim, eu queria muito poder trocar experiências, porque assim, a plataforma, o site já é ótimo, né? A plataforma já é excelente, eu consigo me organizar. Confesso que só fiquei com uma questão. Na hora que a gente sobe foto, a gente não consegue selecionar 10, 12 fotos, tem que ser uma por vez, né? Tá. Isso mesmo, Miris, não tem como. Uma das coisas que as pessoas também perguntam é vídeo, né? Puxa, não dá para eu colocar um videozinho do meu filho fazendo lá uma atividade tão bonitinho? Não dá. Por quê? Porque você não compromete bastante o espaço, e daí vocês sabem, né, que quando vocês contratam um plano, a principal diferença do plano Basic para o plano Essential, para o plano Premium, é a quantidade de estudantes que cada um dos planos tem e o armazenamento.
Se o armazenamento de vocês não der, sim, existe a possibilidade de vocês comprarem somente o armazenamento. Mas, se a gente liberar para colocar vídeo, o que vai ter de vídeo nessa plataforma, o que vai deixar a plataforma mais lenta, mais difícil para entregar, o que vai fazer ainda ficar mais brava ainda com a plataforma, vai ser bastante coisa. Então, não dá para pôr vídeo ainda. Mas uma das coisas que a gente recomenda é, tem bastante vídeo, é natural que a família faça vídeo, cria um canal no YouTube da família e deixa esse canal criado e coloca todos os vídeos lá como link não listado. Pronto, você tem lá armazenado isso, fica fácil para você armazenar. Agora, as fotos, de fato, você tem que anexar uma por vez ali, né? Eu faço o seguinte, eu comecei a fazer isso ontem, eu seleciono tudo, imprimo o PDF, viro um arquivo só e eu subo como PDF. Estou fazendo assim, está sendo mais prático. Okay. Mas neste momento eu queria mais poder trocar experiências, materiais, como eu estou começando agora, até a Flora, eu vi ela observando, os pais que começam agora se valem mais de materiais prontos, né, para dar essa segurança. Então, eu como professora alfabetizadora, trabalho no Instagram, vendendo até os meus materiais para alfabetização. Mas para a minha filha em si, eu acredito que eu poderia além, eu poderia ir mais, e eu não sei ainda se eu estou alinhada ao que é esperado, se eu consigo proporcionar tudo o que eu gostaria. Então, agora eu estou naquela mescla de, será que eu estou acertando? Por exemplo, eu não sei ainda qual material utilizar fora a Bíblia para ensino religioso. Eu comprei o material da família de trigo para as demais disciplinas, mas para português eu comprei o APES, a coleção APES, e para matemática, Sérgio Morcelli. Então, acho que eu queria um pouquinho mais dessa troca. Porque, e outra, eu não consegui relatório, viu? Por mais que eu coloquei lá no calendário concluída, não aparece no relatório. Eu devo ter feito coisa errada? Ô, Mires, possivelmente. Alguma coisinha talvez tá errado. Depois você talvez aciona a gente lá no suporte, né, no WhatsApp do suporte. Acredito que você deve ter lá. Senão você me fala que eu já passo o número. Aí você mostra exatamente o que está acontecendo lá. Eu te digo o que é que pode estar acontecendo de errado. Mas se você criou, cadastrou a atividade, tipo ela, está tudo certinho, ela é para gerar no relatório. Às vezes o período ali, né, tem que tomar cuidado que o período que você vai extrair o relatório tem que ser o período que você colocou aquela atividade lá, né? Então, às vezes, acontece isso. Mas depois a gente ajuda assim nisso aí, tá bom? Mas estou totalmente satisfeita, organizou bastante as minhas ideias. Esses medos e anseios, eu acredito que tenha sido natural para todos na hora do início, né? Nós começamos aqui neste ano, então os desafios estão sendo bem grandes. Mas agradeço a disponibilidade de vocês, o apoio que vem na plataforma, viu? Ok, obrigado, Mires. Vai lá, Flora. Legal, vou passar rapidinho aqui, né? Então, a gente estava falando do planejamento, que quando a gente... eu não uso planejamento de aula, tá? Eu uso o planejamento anual que eu fiz e eu uso o calendário, mas olha aqui, eu já dei, foram 33 dias letivos dos 204 dias que estão previstos, tá? Quando eu selecionei o ano letivo, ele já joga as áreas do conhecimento. Isso a plataforma faz automaticamente para a gente. E aí a gente vai colocar o que a gente vai trabalhar dentro de cada área, né? Qual que é o objetivo. Você pode também descrever tudo fora, né? E depois gerar um PDF, colocar junto ali. Eu sou bem sucinta, na verdade, eu não sou muito de me estender nas coisas, sabe? Porque o que é importante, né? É uma coisa que eu sempre ressalto para as famílias que eu atendo. A gente precisa ter o que difere, isso são palavras do doutor Alexandre, né, Magno, ele fala, o que difere homeschool de abandono intelectual é o registro daquilo que você fez. Então, a gente às vezes se preocupa demais com o planejamento. E o que importa mesmo aqui, para efeitos legais, é que você tenha as suas aulas aqui. Então, isso é muito importante, tá? E que elas estejam marcadas e que elas estejam registradas,
Por exemplo, o que aconteceu aqui na sexta-feira eu ainda não marquei, eu tenho que vir aqui e colocar, eu tenho que dizer exatamente o que foi feito nessa aula. Ah, ele fez a lição tal do livro, né? A gente revisou as tabuadas, fez a música dos cubos perfeitos, foi isso que a gente fez. Então, o importante é que você tenha esse registro do que foi feito. Às vezes a gente elabora um plano, e com a minha experiência de sala de aula é bem assim, tá? A gente gasta muito tempo planejando, e a gente chega na sala de aula, há uma intercorrência, um evento inesperado, né? A gente trabalha com criança, trabalha com ser humano, a gente trabalha com intercorrências o tempo todo, e aí às vezes a gente se gasta muito, muito tempo planejando algo. Outra coisa que com a prática a gente vai aprendendo, e com o conhecimento dos nossos filhos, de que algumas atividades que outra criança levaria 40 minutos, meu filho pode levar 50, 60, 2 dias para fazer. Então, a gente cria expectativas muito altas, mas o importante é, coloca o planejamento anual, depois joga todas as atividades aqui no seu calendário, tenha clareza dos seus objetivos, né? E isso, a plataforma, ela precisa ser alimentada, tá? Então, você tem tudo isso, joga para lá no planejamento, faz tudo bonito, mas depois não alimenta a plataforma. Aí ela se torna... ela não é uma solução para você, né? Porque quando chegar no momento que precisar comprovar aquilo que foi feito, você não vai ter. Então, a plataforma precisa ser alimentada aqui. E esse é o relatório básico que a gente deve manter. Diferente da metodologia que a gente utiliza, a gente tem que registrar todos os dias o que é feito, tá? E ali que ela pediu outras sugestões de materiais e coisa, eu acho que a gente pode, a Miris pode levantar isso lá no grupo, que aí vai ter um enriquecimento maior, né? Outras mães podem contribuir. Por exemplo, a gente tem muitos materiais para trabalhar o ensino religioso, muitas áreas, mas isso depende da criança. Meu filho vai fazer 11 anos, eu já consigo trabalhar com ele mais profecias, com histórias, né? A Betina sabe que nós temos bons materiais sobre isso, mas eu não conseguia trabalhar há 2 anos com ele. Há 2 anos atrás eu não poderia trabalhar profecias bíblicas, era algo muito profundo ainda para ele, né? Então, mas tem muita coisa. Eu acho que se ela lançar ali no grupo, a gente consegue deixar essa discussão mais rica, né? Isso. Ótimo. Dá para pôr tanto no grupo, tá, Miris? E também na própria Meu Homeschool Social, né? Dá para você... A Meu Homeschool Social é uma rede social fechada, somente entre nós ali, usuários da plataforma. Então, quem vai ver aquilo ali? Somente quem já está usando a plataforma. Então, se você tem uma dúvida da plataforma e você quer a opinião de mais pessoas, você tem 2 canais. O canal do Telegram e a Meu Homeschool Social lá, que dá para você tirar essa dúvida aí que talvez você tenha, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o planejamento anual da Cecília, que a Adele fez aqui com muito esmero, né? Então, estou aqui, né? Fui lá em planejamento, selecionei planejamento anual, e esse é o planejamento anual de 2023 da Cecília, né? Ela está no ensino infantil, no 2º ano, período letivo, né? Então, ela colocou aqui 1º de janeiro até 31/12, então ela pegou todo o ano ali e colocou as férias, exatamente o período que a gente está agora, ó, de 16 de março até 31 de março, nós estamos num período de férias, né? E daí tivemos um outro período de férias ali de 1º de janeiro até 5 de fevereiro, que foi até a data do início ali do show rural, que eu comentei com vocês, né? Que é o evento que a gente começa aqui, o Homeschool. Total de dias letivos planejados, 267, dias letivos realizados, 14. E daí aqui as áreas de conhecimento. Então, as 12 áreas de conhecimento que a gente pretende, né, utilizar aqui, pretende abarcar com o ensino da Cecília. Aí as observações, né, aquele campinho de observações, o que a Adele colocou, todo o planejamento foi realizado levando em conta a individualidade da criança, suas habilidades adquiridas e requeridas mediante acompanhamentos requisitos da legislação em vigor para a educação infantil BNCC. Aí colocamos aqui umas observações adicionais, que ela está se desenvolvendo muito bem na parte da fala, memória, raciocínio lógico, habilidades motoras e sociais, e o que a gente vai focar a partir desse ano, né, que é na formação de bons hábitos e virtudes no segmento ao longo do período letivo.
E falando da metodologia pedagógica que a gente está predominando aqui com ela, é os ensinos da Charlotte Mason, uma educadora do século XVIII. Então, você veja que, assim, não é um negócio de arrancar o cabelo, né? Exige, sim, trabalho, mas é necessário, é importante, né? E assim, bastante útil para o nosso dia a dia, né? Agora, eu queria ainda, eu acho que uma questão que é bem importante, que as pessoas também nos perguntam bastante, e daí talvez a Betina também possa contribuir com a gente, me cadastrei na plataforma Meu Homeschool, né? Na plataforma eSchooler agora. O que eu preciso fazer de início? A primeira coisa que eu preciso fazer, né? Eu vou lá para calendário, eu vou para planejamento, eu já vou cadastrando o meu planejamento anual. O que eu faço primeiro, né? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, ou qual é a ordem das coisas que eu tenho que fazer na plataforma para ela ficar ali bonitinha, funcionando, né? E me ajudando. A resposta para essa pergunta, eu acredito que vai ser variável. Possivelmente a Betina fez de um jeito, a Flora fez de outro, a gente fez de outro. Cada um tem um jeito diferente, né, de alimentar isso. Mas eu queria que a Betina comentasse um pouquinho e depois eu vou falar sobre algumas coisas que são legais ali da gente frisar, aproveitando esse tópico aqui que a gente recebe bastante no nosso canal, tá bom? Exato. Eu fiz de um jeito que é o meu jeito, mas que não é o mesmo jeito que eu faço com as famílias que eu atendo, por exemplo, né? Para mim, eu usei uma forma, mas com as famílias, eu atendo basicamente famílias brasileiras, né? As famílias pouquíssimas, atendi 2, 3 famílias americanas até hoje, então não usam a plataforma, porque nós não temos a plataforma aqui. Então, com as famílias brasileiras que entram para a plataforma, eu começo pelo planejamento, tá? Então, a gente começa por ali, né? Porque o planejamento anual é o começo de tudo. Não tem como você ir dar um outro passo sem fazer esse planejamento primeiro. Então, no meu caso, eu não tenho planejamento da Naomi, como eu falei antes aí, né? Porque eu já tinha isso em papel, eu já tenho isso impresso. Então, eu já entrei direto nos cadernos. A próxima coisa que eu faço depois do planejamento com as famílias é os cadernos, tá? Eu acho bem importante, porque para mim, os cadernos vão te nortear, né, durante todo o ano. Para mim, os cadernos ali é o principal, porque se tu tá perdido, deu uma parada, né, por um tempo, ficou doente, alguém ficou doente, para ali 2, 3 semanas, os cadernos, eles te norteiam. E os cadernos, eles são, né, a base de tudo, aquilo que está no planejamento anual ali, o que você vai usar em ciências, em história, em geografia, enfim, do que você estiver fazendo durante o ano, está tudo lá nos cadernos, né? Então, para mim, esses são os 2 principais passos. Daí, depois dos cadernos, você vai, então, para o calendário e aí começa a construir seu calendário. Essa, geralmente, né, é o caminho que eu tomo para organizar e ajudar as famílias a se organizarem. Não sei se é o mesmo que a Flora faz, eu acredito que sim. Legal. Comenta aí, Flora. Então, é isso aí, né? Claro que você começa, no caso ali, se for pensar numa forma de uso da plataforma, vai inserir os seus estudantes, né? Depois fazer isso exatamente como a Betina falou, fazer o seu planejamento anual. Então, não tem como você dar o start se você não tiver um plano. Quando que eu vou começar? Quando que eu vou terminar? E aí eu sempre falo para as famílias também, né? Eu brinco, né? Eu particularmente não sou católica, mas eu guardo todos os domingos e feriados. Aqui eu não faço atividades nos feriados nacionais e domingos, né? E também aos sábados, né? Porque eu guardo o sábado bíblico. Mas durante esses 5 dias que eu vou dar aula, então eu tenho que saber quantos dias. Por isso que o meu ano letivo, ele acaba ficando, parece, menor do que o ano. Por exemplo, ela abriu o ano dela ali, tem 200 e não sei quantos dias. Então, a gente tem que planejar isso. Quando eu começo, quando eu termino, eu vou ter férias, que período eu vou ter de férias. Aqui no Rio Grande do Sul, tradicionalmente, as nossas férias de inverno são mais longas por conta do frio. E aí, o que você faz?
o seu filho, conforme ele vai crescendo, ele vai presenciando mais que as outras crianças estão de férias e ele não, né? Então você acaba deixando a questão dos feriados também, mas algum feriado eu faço atividade, às vezes emendo, ou deu um problema lá, a gente vai precisar usar o feriado para fazer atividade. E é isso aí, então, cadastra os seus alunos, faz o seu planejamento anual, vai para os seus cadernos e já abre o seu calendário mês a mês. Não se preocupe em fazer o planejamento do ano todo, né? A gente tem que pensar assim a longo prazo, planejamento anual, mas também a curto prazo, que é aquele planejamento mensal. Abrir pelo menos um mês com as atividades ali, né? Seria mais ou menos isso que eu tenho orientado também as famílias que utilizam a plataforma. Antes eram as famílias que usavam planner físico, né? Que é basicamente isso. E sempre separem um dia da semana para o planejamento e para alimentar a plataforma também, né? Registrando as atividades feitas. É isso aí. Essa é uma dificuldade, né, que a gente vê em muitas famílias, né? A plataforma ela não vai fazer tudo sozinho para você. Então, o natural é que pelo menos uma vez por semana você né, acesse a plataforma, e veja como foi a sua última semana, né? Entra nas atividades, nas aulas que você cadastrou no seu calendário, e daí assim, né? Então, acessou a plataforma? Acessa o calendário, verifica lá tudo que você cadastrou, tudo que foi de atividade, edita aquelas atividades e aulas, faz o seu relatório final ali, né? De como foi cada uma daquelas aulas, e faz o planejamento, né, seguinte. Né? Tem mães que costumam bastante utilizar o planejamento semanal, né? Então, ao invés de fazer o planejamento, além do planejamento anual, elas também fazem um planejamento semanal. Então, também é um exercício, né? Também é uma outra forma de você utilizar ali. Mas o que é importante? Pelo menos uma vez por semana é necessário você acessar a plataforma e você verificar todas as atividades que você fez, né, na última semana, planejar a semana seguinte, né, e ali seguir para o seu planejamento, né. Uma das coisas que é bem importante da gente citar aqui na plataforma bom, eu acho que de tudo, né. Primeira coisa que precisa cadastrar estudantes, né? Não tem como você cadastrar qualquer atividade ou qualquer aula sem os estudantes. Então, inicie ali o registro das atividades, cadastrando os seus estudantes. A Adele tem o hábito de ela se colocou como uma estudante. E é legal essa reflexão, partindo do seguinte princípio: se nós somos pais educadores, ou se somos os principais provedores da educação dos nossos estudantes, nós também estamos o tempo todo aprendendo. E eu posso utilizar a plataforma para registrar essas atividades, os livros que eu estou lendo, né, as aulas que eu estou fazendo para conseguir prover a educação do meu filho. Então, é uma sugestão que talvez dá para a gente adotar também, né? Você ter um caderno para você criar umas atividades ali para você, né? Para que você também faça esse exercício, né? Então, comece principalmente com, né, os estudantes. Vocês vão perceber que existe a diferença das cores, existe o temperamento para você cadastrar. Se você não sabe que temperamento que tem o seu filho, vai lá no nosso link da bio, lá no Instagram, e lá tem lá, teste dos temperamentos. Você vai ser direcionado para uma landing page, você se cadastra lá, você recebe todo o manualzinho para você fazer ali o teste, entender as diferenças do temperamento. E nós temos uma especialista em temperamento, que é a própria Betina. A Betina também pode contribuir, você pode principalmente acionar a Betina, né, através do nosso grupo ali no Telegram, que ela também pode contribuir muito com isso, né? Eu não sou especialista, Carlos. Mas você gosta bastante de falar nesse assunto. Me interessa bastante, eu consigo, através do que as mães me falam, ajudar, né, através da observação das famílias, a chegar a um veredito final, digamos assim, mas não sou especialista, não. Tá bom, desculpa, eu falei especialista porque eu sei que você gosta bastante de falar nesse assunto.
Bom, uma coisa também, algo que é bem interessante de falar, é que a gente tem muitas famílias entrando agora nesse mundo de homeschool, né? E daí, uma funcionalidade da plataforma que é legal de você colocar é essa questão do nosso homeschool. Vai lá no menu e coloca nosso homeschool. Nossa família, os nossos valores e a nossa missão, né? Entenda qual é a sua missão, qual é o propósito da família em praticar o ensino domiciliar. Isso é algo bem importante, pode nortear toda a vida, o currículo de vocês, né, através da alimentação desses campos aqui. Então, discutem família. Por que a gente começou a fazer o homeschool? Né? Por que a gente está praticando com essa metodologia? Né? Enfim, fazer essa conversa, colocar ali esses campos é importante. Isso aqui também dá para você imprimir, deixar lá no mural, no escritório, no ambiente de estudos da casa. É bem interessante, né? Depois que você alimentou o nosso homeschool e alimentou aqui os estudantes, aí sim, de fato, os cadernos, né? Cadastre os cadernos. Quais são os temas principais que você pretende entrar, que você pretende elucidar ali ao longo do ano, né, do ensino domiciliar com os estudantes, né? Então, faça esse exercício, né? Os cadernos, eles são nada mais do que grupos temáticos. Você tem a possibilidade de duplicar cadernos. Então, o caderno está muito parecido, os mesmos recursos, os mesmos objetivos, só muda o nome. Vai lá, duplica o caderno, troca ele. A gente estava com um problema nessa funcionalidade, que não estavam aparecendo alguns cadernos. Foi resolvida, então está tudo funcionando certinho ali. Cada caderno também tem uma cor. Então, tá bem redondinha aqui essa funcionalidade, ela é muito bacana. E depois que você criou os seus cadernos, daí sim, calendário. Porque no calendário você vai, sim, conseguir atrelar cada aula, cada atividade a um determinado caderno, né? E sim, não tão menos importante, a questão do planejamento que a gente falou aqui, né? Planejamento talvez exija um pouco mais de você, um pensamento mais de longo prazo, é necessário fazer, mas começou o meu homeschool, né? Entrou agora na plataforma, o que eu faço primeiro, né? Então, cadastra lá os estudantes, né? Faz esse exercício aí. Todos, né, os usuários, eles têm 30 dias gratuitos ali para poder utilizar a plataforma, verificar todas as funcionalidades, né? E depois, então, desses 30 dias é que você precisa tomar uma decisão por contratar ou não. Então, cadastre os estudantes, né? Cadastre os cadernos, tenta fazer um planejamento. Possivelmente, se você não vai contratar a plataforma, então você não vai fazer um planejamento por um ano aqui, né? Mas essas são as principais funcionalidades aqui. A questão da loja, pode falar, gente. Dentro do calendário ali que tu estavas falando, é uma coisa interessante da gente pensar também, que quando, às vezes, a mãe olha ali aquele calendário mensal e acha que tem que planejar aquele mês inteiro, né, de março, ou aquele mês inteiro de abril, e aí já fica desesperada. O legal, quando você já tem os cadernos e você começa ali a fazer o calendário, você bota primeiro o que é recorrente, as atividades que são recorrentes, por exemplo, o seu material do Morcelli, o seu material da família de trigo, enfim, o currículo que você está usando para matemática, para português ou para qualquer outra disciplina, eles são recorrentes. Você geralmente trabalha matemática todos os dias, de segunda a sexta, então você já bota aquilo que é recorrente para o mês inteiro. Mas toda semana você volta e alimenta só aquela semana, porque toda semana a gente tem que dar uma parada e e pensar, e essa semana, como é que vai ser? Tem as atividades recorrentes e tem algumas atividades que não são recorrentes. O que eu vou fazer essa semana? E aí você alimenta, então, novamente o calendário. Então, né, a gente lembrar que o calendário, a gente alimenta ele toda semana, a gente não precisa sentar em uma sentada e fazer ele todo, né? A gente bota só o que é recorrente para o mês inteiro, como você falou ali, as aulas de robótica são recorrentes, então, já em uma sentada você já faz tudo isso. E toda semana você, então, só retoma o que vai ser acrescentado naquela próxima semana. Eu gosto de fazer isso no domingo. Então, no domingo eu vejo o que eu vou fazer que não é recorrente,
né? O que são as novas atividades para aquela semana? Uma atividade de artes nova, um passeio, o que vai ter aquela semana que eu preciso acrescentar naquele mês? Era isso. Ótimo. Legal a dica aí, Betina. Bom, enquanto a Betina falava, vocês viram ali, eu cliquei em loja, né? A loja ela vai para fora da plataforma, ela vai lá no site. A loja nada mais são do que materiais que a gente selecionou, foi lá na loja da Amazon, viu materiais que são muito bons, utilizados por outras famílias homeschoolers, materiais que a gente já utilizou, que a gente já aplicou com as crianças. Então, todos esses materiais estão disponíveis na nossa loja. Se você clicar e comprar qualquer coisa da Amazon através desse link, você também está ajudando a plataforma a crescer. A gente também colocou ali materiais dos nossos parceiros, né? Que a gente tem ali materiais de pessoas que desenvolvem materiais, currículos, estudos e tal, e colocam alguns materiais, deixam a gente colocar aqui na plataforma, né? Então, nós temos basicamente a loja e temos também os materiais, né? A diferença basicamente é que os materiais eles estão dentro da plataforma, não estão na loja, é um material um pouco mais seletivo, e aqui eu tenho outras possibilidades, né, de materiais, como por exemplo, eu tenho aulas, inclusive, aqui, né? Eu tenho dicas de homeschool de uma família de missionários que tem 6 filhos e ela fala bastante sobre como que ela pratica o homeschool em casa com 6 crianças. Então, nós conhecemos essa família, uma família riquíssima, assim, né, em termos de aprendizado, ela compartilha o conhecimento dela aqui e a gente colocou na plataforma aqui algumas dicas, né? Além disso, a gente tem vários materiais. Tem, por exemplo, o material da Flora, que é uma das perguntas que a gente recebe bastante lá no grupo. É o que eu ensino em cada fase. Então, a Flora fez um guia sobre o que ensinar em cada fase. Também está disponível no na nossa aba de materiais ali. Você pode pesquisar lá, comprar, adquirir. Você também está ajudando a plataforma com isso. Aqui nos lembretes, de fato, é um calendário à parte, não conversa com aquele calendário de aulas e atividades, são mais lembretes para que você se lembre, é uma funcionalidade que quase a gente não utiliza, principalmente porque a gente não tem ainda o aplicativo, né? A gente está esperando a liberação aí pela Google Play, mas é uma funcionalidade que talvez agora com o aplicativo vai ficar fácil de vocês utilizarem um pouco mais, né? Basicamente, é para vocês colocarem ali uma data, um título para aquilo, né? E a plataforma ela vai te avisar, vai dar um barulhinho ali para você se lembrar que tem alguma coisa que você precisa fazer naquela hora. Então, você pode utilizar a plataforma também para lembrete, né? E daí aqui a parte de relatório, acho que ela é uma funcionalidade simples de você interpretar aqui. Basicamente, você seleciona o estudante, seleciona o período que você quer, como facilidade que a gente coloca última semana, último mês, último ano. Se você quiser colocar o início e o fim, você também pode. E aqui você seleciona o que você coloca no relatório. Se você selecionar as 3 coisas, a atividade, as aulas e os cadernos, é interessante lembrar que o relatório ele vai ser gerado e ele primeiro vai apresentar todas as atividades, depois todas as aulas e depois todos os cadernos, né? E o relatório você pode imprimir, gerar um PDF, deixar arquivado na sua casa ou não. Ele vai estar sempre aqui disponível se você utilizou, se você alimentou todas as informações lá. A parte de apoio profissional é a parte onde a gente tem aqui o telefone da Flora, o telefone da Betina, né, as informações ali para que vocês entrem em contato com elas, e também de profissionais que já atuam no homeschool. Então, advogados, juristas, que podem ajudá-los aí numa situação de denúncia, numa situação de processo, meu filho de altas habilidades, como é que eu faço? Alguns assuntos específicos, a gente tem alguns profissionais pinçados que conhecem a plataforma e pode talvez te ajudar aqui, né, no dia a dia ali do seu homeschool. Tire dúvidas, você vai conseguir entrar em contato com a gente, né, no nosso suporte, e basicamente a gente percorreu aqui todas as funcionalidades da plataforma. Tem uma coisa que o pessoal às vezes não utiliza, que eu faço questão aqui de frisar, é o seguinte: esse diamantezinho aqui, que está aqui do lado da foto,
é uma premiação, é uma pontuação que cada um dos usuários tem. Essa pontuação, ela é medida de acordo com o uso da plataforma. Então, quanto mais você usa a plataforma, mais pontuação você tem. E de acordo com essa pontuação, você vai trocando a cor desse diamante aqui, né? Você tem o diamante azul, tem o diamante amarelo e tem o diamante vermelho. Ah, mas por que isso? Porque isso pode te dar alguns benefícios. Tem alguns prêmios que a gente disponibiliza para os nossos usuários, né? Então, por exemplo, tem caneca, tem camiseta, né? O calendário, ele vai sair dali, porque não faz mais sentido estar ali, né? Mas a gente tem uma série de benefícios que a gente quer colocar aqui, e a partir do momento que os usuários atingem uma pontuação e uso da plataforma, eles podem, sim, resgatar alguns prêmios como esses, né? Além disso, você conhece uma mãe educadora, ela está começando agora, não sabe que existe a plataforma, utiliza isso aqui, ó, copia esse link de convite personalizado, manda para ela, ela vai conseguir se cadastrar na plataforma, tem 30 dias gratuitos para testar ela, e você ganha mais pontuação também, né, aqui na Meu Homeschool, e ela também já recebe um link específico seu, né, então facilita também para nós aí a questão, né, da propagação aí da plataforma. Mais para baixo aqui tem os registros gerais, então, o quanto você usa a plataforma? Por exemplo, a Adélia tem 670 aulas registradas na plataforma, 25 cadernos, né? Então, são informações mais específicas de cada usuário. Então, aqui ficam todas essas informações, é importante para você saber ali, né? Você quer saber um pouquinho dos seus números, né? Tá ali. E clicando aqui nesse íconezinho do social, você vai direto para a nossa rede social. Como eu disse, é uma plataforma, é uma rede social exclusiva nossa, tem alguns anúncios aqui dos nossos parceiros, e aqui na plataforma você tem algumas coisas interessantes que você pode também se beneficiar. Materiais que mães educadoras utilizam, coisas que dúvidas às vezes que você tem, e alguém pode responder aqui, enfim. Essa rede social é uma rede social interna, somente dos usuários da plataforma, uma forma de trazer interação. Nós temos aí a Ida mesmo, que estava participando agora da roda de conversa, está lá no norte do Brasil, a Flora está no sul, né? A Betina está nos Estados Unidos, então a gente tem uma possibilidade de estar um pouco mais próximo através da plataforma, e a rede social é para a gente unir, né, e conectar todas essas famílias educadoras. Então, basicamente era isso que eu queria falar aqui com vocês. Já são 10 horas, então hoje eu me empolguei bastante aqui falando, mas acho que era isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, Flora ou Betina, que vocês recebem bastante ali, que vocês observam o pessoal às vezes um pouco inseguro, né, com relação ao uso da plataforma. Se vocês quiserem também, podem ficar à vontade para a gente caminhar aí. Da minha parte, acho que a gente conseguiu abordar todos os temas principais, né, das dúvidas básicas de utilização. Deixa eu ver aqui o nosso roteirinho, calendário, né? Basicamente é isso, a gente conseguiu, né, trazer aí todas as dúvidas que têm aparecido de forma recorrente. Claro que cada caso é tratado de forma individual, né? Às vezes observações que as pessoas fazem durante o uso e reportam para o suporte, né? Mas para o uso da plataforma, para o que ela se propõe, é isso, né? Então, a Schooler, né, agora vai ajudar também as famílias que às vezes ficam com um pouco de dúvida. Nossa, mas meu filho pode estudar com vocês? Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, né? Meu filho pode estudar com vocês? Vocês dão certificado? Então, é importante entender que a plataforma, ela não disponibiliza, né, fora aqueles materiais que estão ali de forma gratuita ou algum livro, ela não propõe ensinar, né? Então, eu sempre falo para os pais, você quer uma plataforma de ensino gratuita, é Khan Academy, né? Com todas as suas particularidades, é a plataforma de estudo. Essa é uma plataforma para registro, né? Para registro de atividades, para manter os relatórios daquilo que tem sido feito.
Da minha parte, acho que era isso. Legal, Flora, obrigado. Betina, obrigado, viu, pela participação aí hoje. Obrigado, Flora. Imagina. Foi muito bom a gente, acho que, bater esse papo aí. A nossa próxima roda de conversa, já fica ligada aí, tá, Miris? A gente fez uma enquete há um tempo atrás no nosso grupo no WhatsApp ainda, e é um dos temas que a Betina também gosta bastante de falar, e acredito que a gente vai conseguir casar uma agenda aí, né, Betina? A gente tentar falar um pouquinho sobre como criar um grupo de apoio, criar uma comunidade homeschooler, né, na sua região de atuação, né, onde você está. A gente sabe que o grupo de apoio, a comunidade, ela acaba trazendo um pouco das vivências, das experiências práticas, né, e então acho que é uma coisa muito legal, a gente precisa falar sobre esse tema, e a gente já tinha colocado isso na enquete, seria o tema que a gente discutiria hoje na roda de conversa, mas daí, por conta da mudança de nome, o lançamento do aplicativo que a gente está aí esperando, a gente já queria noticiar para vocês já, então a gente só inverteu, mas a roda de conversa de abril, vamos abordar então esse tema sobre como criar um grupo de apoio, uma comunidade, e daí a Betina vai trazer um pouco da experiência dela. Pode ser, Betina? Legal, fechado então, gente. Obrigado, Deus abençoe vocês, obrigado pelo tempo, pela paciência aí da gente estar junto até agora, né? Logo, logo, a gente vai colocar no grupo lá o linkzinho do YouTube de toda essa live aqui gravada, e quem também se cadastrou lá na landing page vai receber também depois por e-mail o linkzinho para o vídeo no YouTube. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, um abraço, obrigado, valeu!